Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje nós vamos falar de alguns fatores que você deve saber na hora de projetar um quadro de distribuição. O primeiro fator que é muito importante de ser salientado é que um quadro de distribuição, se for metálico, o mesmo deverá ser aterrado, assim como todas as partes metálicas da sua instalação elétrica, do seu projeto elétrico. Você pode perguntar assim, uma eletrocária também deve ser aterrada? Sendo ela metálica, com certeza a mesma deve ser aterrada. Consequentemente, um quadro de distribuição, se for metálico, deve ser previsto o aterramento do mesmo. Como que você vai especificar isso para o cliente que seu quadro é aterrado ou não? Você pode colocar nas notas do projeto, você pode colocar no diagrama unifilar através desse símbolo aqui e você pode fazer também um detalhamento de quadro completo de um quadro de distribuição. Se você não sabe como é que faz o detalhamento de um quadro de distribuição, a gente tem um vídeo aqui na descrição que vai te explicar o passo a passo desse processo. A segunda coisa que você deve saber na hora de projetar um quadro de distribuição é a quantidade de circuitos reservas que você deve ter nesse quadro. Muita gente confunde essa quantidade de circuitos reservas com o próprio disjuntor. Por exemplo, se você tem um espaço reserva, você vai colocar um disjuntor de 10 A, por exemplo, nesse espaço. Não é bem assim que acontece. Por que eu não posso colocar um disjuntor de 10 A no lugar de um espaço reserva? Porque você tem que prever qual a carga que está faltando de acordo com o seu disjuntor geral. Por exemplo, se seu disjuntor geral é de 60 A e se a sua corrente total está de 48, você tem uma folguinha aí para colocar um circuito ou dois circuitos reservas. Então tem que fazer esse cálculo para a gente descobrir qual exatamente a quantidade de reservas que eu vou colocar para saber qual disjuntor que eu vou colocar. A principal coisa que a gente faz é deixar somente o espaço reserva de acordo com a tabela 59 da NBR 5410. Essa tabela ela trata da quantidade de circuitos aliada à quantidade de espaços reservas que você deve ter, espaços mínimos, não espaços máximos. Então o que você pode fazer nesse processo? Consultar essa tabela e deixar a quantidade de espaços mínimos que a norma pede para a gente. Como você pode ver, acima de 30 circuitos, a norma pede que 15% seja destinado a espaços reservas. Então, por exemplo, se você tem 40 circuitos nesse quadro de distribuição, um quadro fechado, você teria que ter pelo menos 15% desses 40 circuitos, ou seja, 6 reservas. Agora, algumas coisas que a NBR 5410 traz pra gente. No item 6.5.4.10, a norma pede que você coloque notas de advertência no quadro de distribuição. Ela não especifica exatamente onde devem estar essas notas. Geralmente a gente põe na tampa pelo lado de dentro do quadro, mas você pode colocar também na tampa pelo lado de fora, tanto faz esse processo. O que importa é que você tenha essas notas de advertência lá. Essas notas de advertência falam basicamente para você, na hora que trocar um disjuntor, caso você esteja tendo sobrecarga, você não troque o disjuntor por uma amperagem maior, e sim você deve trocar o cabo primeiro. Essa nota de advertência nós sempre colocamos nos nossos projetos, e se a gente não coloca no detalhamento de quadro, a gente coloca nas notas de projeto. O que importa é que você tenha essas notas de advertência no seu projeto elétrico e que você peça para que na obra seja colocada essa nota. Outra coisa que nós da Fan Engenharia achamos importantíssimo você fazer é colocar o diagrama unifilar na parte interna do quadro. Com o diagrama unifilar lá, o diagrama mesmo do projeto, você consegue verificar qual disjuntor é para cada circuito, qual o cabeamento dele e qual que é o balanceamento de fases correto já desse quadro de distribuição. Então, por segurança e por facilitar possíveis manutenções, coloque também o diagrama unifilar do projeto na tampa de dentro do quadro. Então, além dessas notas de advertência, nós colocamos também o diagrama unifilar no quadro de distribuição do projeto. E não se esqueçam também da placa de advertência. Existem vários modelos dessa placa de advertência que você pode colocar, várias fabricações de vários modelos. Então é importante você escolher uma e também colocar no seu projeto elétrico. Esses fatores são primordiais para que você faça um bom projeto de um quadro de distribuição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição que nós temos o prazer em te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.